Eu acho importante a gente abordar isso, né? Como você falou, Haroldo, a gente não deve fugir dos temas, precisamos enfrentá-los, né? Com sobriedade, né? Com Exato. tranquilidade. Né? Exato. E aí Kardec, ele é um exemplo, porque Kardec ele não legou apenas, como se fosse pouco, né? A codificação, mas o próprio exemplo, o método, a forma como ele se comportava, e a revista Espírita é que permite para a gente conhecer esse homem Kardec, como ele, né, respondia às críticas. Então, ele dizia, lá tem um texto muito bonito, que a gente viu, inclusive, no livro do Fabiano de Souza, Espiritismo em Revista, né, aquele texto que é polêmica espírita, né? Então Kardec vai dizer ali, olha, tem polêmica que a gente não quer nem falar, especialmente aquela que trazem o personalismo, né? Mas se vamos discutir, né? Vamos discutir tudo aqui e tal, mas a gente jamais disputará, né? Ele cita isso lá na introdução da Revista Espírita de janeiro de 58, né? Então a gente está entrando, Haroldo. Oi? Paulo, só um adendo muito rápido, em segundos. Mais uma Sim. obra que faz parte do Clube do Livro, foi o Fabiano de Souza, que também esteve conosco no programa anterior. Exatamente, Isso. quer dizer, traz elementos para que a gente possa discutir aqui, né? O Fabiano traz essa obra com as 3 primeiras edições da Revista Espírita, os três primeiros anos, e a gente traz esse assunto à baila aqui também, mais um livro do Clube do Livro. Mas assim, Haroldo, a gente está entrando, então, 2022, em mais uma eleição, né? E tudo indica que vai ser também, mais uma vez, bastante polarizada, né? Então, assim, um recado, né, assim, do movimento espírita, que, na minha opinião, não passou no teste em 2018, né? Como aprender com Kardec, né? Essa postura. Paulo, eu sempre digo assim, o espírita, ele pode e deve debater qualquer assunto, se debruçar sobre qualquer problema. O que ele precisa tomar um cuidado é assim, é ter o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos e no coração. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra em que Kardec explicou o código moral da vida. O código moral da vida. E o que nós temos percebido? Enquanto espíritas, veja, enquanto espíritas, nós podemos ter qualquer filiação, qualquer ideia política, qualquer preferência política. Né? Não há nenhum problema nisso. Mas ao fazê-lo, o espírita ele tem um compromisso que é primário. Ele tem um compromisso que está acima de qualquer outro compromisso ou fidelidade, que é o compromisso com a moral do Cristo. Então, eu não vejo como abrir mão da moral do Cristo para entregar o meu coração e a minha fidelidade a um partido, a uma figura política. Eu não vejo como que isso possa fazer sentido. Né? Então, eu defender uma ideia, eu ter uma preferência, está tudo certo. Cidadania, tem que ir lá no dia votar, exercer o seu papel cidadão, responsável, ficar atento, informado. Né? Mas a minha fidelidade espiritual é a moral do Cristo. Eu jamais abriria mão da moral do Cristo em nome de qualquer movimento, instituição, em nome de qualquer movimento ou instituição. Isso é importante. Isso é importante. Os nossos valores são valores de pacificação, fraternidade, progresso material e espiritual. Nós temos muitos valores. E tem um ponto, né, que é o que o Kardec, você ressaltou bem, né, Paulo, que está na Revista Espírita.
Existe uma diferença entre discutir ideias e disputar. Que as ideias podem se chocar. As ideias podem se chocar. Os seres humanos nunca. Nunca. Então, Paulo, eu posso debater com você uma ideia aqui e a minha ideia é se chocar com a sua. Eu falei, eu acho que o Paulo está errado. E o Paulo falar assim, eu acho que o Haroldo está errado. Mas jamais Haroldo e Paulo podem se chocar. As ideias podem, os seres não. E na disputa, qual que é o problema da disputa? Disputa é luta de boxe. Disputa é luta de boxe. E como é que é luta de boxe? Quem desferiu mais golpes, você faz uma pontuação, é o vencedor. Uhum. Então, o que a gente percebe nesse debate político? Não tem ideia, não tem troca de ideia, não tem reflexão nenhuma. A lógica é quem desfere mais golpes ou quem nocauteia o outro. É isso. Uhum. Aí qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Se você está a fim de brigar, de lutar, de desferir golpes, ok, vai em frente. Sabendo que você abriu mão do evangelho. Exato. Né? Exatamente. Sabendo, isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Se você escolheu ir para a disputa para golpear, você abriu mão do evangelho. Você está por conta própria. Você não tem mais o respaldo do evangelho e da doutrina espírita. Se você foi para discutir, debater ideias, debater soluções, usando os valores do evangelho, você está amparado, você está centrado. Aí sim. Então, é essa a opção que nós temos que fazer, Paulo. A opção para 2022 é simples. Você quer ser lutador de MMA? Ou você quer debater ideias? Ideias, projetos. A questão é, cadê os projetos? Uhum. Não tem. Cadê as ideias? Cadê o projeto? Nós estamos aí há vários anos sem discutir nenhum projeto. Exato. Nós só estamos dando soco. Muito bom, Antônio. E disputando coisas que não vão dar em nada. Nada. Não dá em nada. O darão para pior, né? O darão. Não, eu darão em nada que eu digo assim. Isso Sim, é importante também. Qual que é a função da política? A função da política é gerir o bem comum. A política com P maiúsculo. Eu estou falando da política lá de Aristóteles, né? Das bases da estruturação da política lá na Grécia. Qual que é a base da política? O bem comum, a polis. O bem-estar do cidadão da polis. Isso é a política verdadeira. Agora, o que se transformou a política hoje é uma luta. É uma luta. E é incrível. É incrível. Porque quem acompanhava aquelas lutas de boxe, né? Quando eu era mais jovem, acompanhava do Mike Tyson, né? Que era a luta, eu ficava até 2 horas da manhã, né? Ficava até acordado, até tarde, o Mike Tyson, 3 segundos o adversário. É hoje isso. As pessoas acompanham hoje, vão acompanhar a próxima eleição como espectadores da luta do Mike Tyson. É isso que elas querem. Uhum. Elas querem isso, elas querem golpes. Numa analogia pobre minha aqui, muito mais em busca da derrota de alguém do que da vitória de todos, né? Da humilhação, da exposição, de ferir o outro. É isso, né? E aquilo, nossa, que maravilha, ele agrediu o Paulo, saiu ferido, parabéns, que lindo, nocauteou, é isso. Né? Então virou, Paulo,
virou espetáculo de gladiadores. Então, nós revivemos as nossas quedas em Roma. Uhum. Nós revivemos. Nós revivemos isso. Perfeito. Quando os gladiadores lutavam. E como é que era a luta de gladiador? Só acabava quando um matava o outro. Com a morte. Só com a morte. Não pode Exatamente. ser isso. Não pode ser isso. Perfeito. Verdade. Não pode ser isso. Nosso compromisso é outro. Nosso compromisso é outro. Então, veja. Eu vou citar um exemplo aqui. Dois. Doutor Bezerra de Menezes, que inclusive se candidatou, exerceu cargos políticos e teve uma memória, deixou uma memória, o médico dos pobres. Uhum. E Eurípides Barçanufo, que construiu uma escola, Colégio Allan Kardec. Então, veja, nosso papel de espírita é transformar a sociedade, não é ficar dando soco, brigando com os outros, não. Que é isso? A doutrina espírita tem uma história no Brasil. E a história da doutrina espírita foi construir hospitais, construir asilos, construir creches, ir aos bairros mais pobres e ajudar. Essa é a história da doutrina. A história da doutrina é de mão na massa. Uhum. Não é de ficar brigando, não. É de ir lá e fazer a diferença. Tá aí a mansão do caminho aí, ué. Né? O Hospital do Pênfigo, em Uberaba. E aqui, nossa, se eu fosse falar aqui, aí nós vamos fazer mais 3 lives, né? Então, é verdade. veja, a doutrina espírita tem uma história. A história dela é de atuação. É de transformação, não é de bate-boca.